Olá, alunos da Escola Vação. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Uziel. Eu vou preparar as minhas aulas aqui na online para vocês. Vou abordar alguns temas relacionados ao terceiro ano do ensino médio, que pode ser usado tanto para o terceiro como para o quarto termo, o pessoal do nono ano. Eu pretendo falar a respeito do continente africano. Nós estamos aqui no Brasil, na nossa região aqui, ó, em Santos. Nós vamos agora aumentar um pouco e vamos para o continente africano. O continente africano é essa porção de terra aqui, gigantesca, aqui é a ilha de Madagascar, aqui Egito, Argélia, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Mali, Nigéria. Esse aqui é o continente africano. E nós vamos ver a realidade da África na geopolítica, né? Qual é o papel deste continente no processo de globalização. Aqui nós temos a América Latina, que é do México até a Argentina, toda essa região aqui, América Latina, aqui o Brasil, o nosso Brasil maravilhoso, e nós vamos procurar entender o que acontece com a geopolítica envolvendo essas partes do planeta. Nós temos aqui que entender que a África, ela tem a África saariana, que é aqui Argélia, Líbia, Egito. Aqui nós temos o deserto do Saara. E nós temos a África Negra, que é a África subsaariana, que são esses países que estão aqui abaixo. E esse continente todo, ele foi, no longo da história recente, desde as grandes navegações, local de exploração, tanto a África quanto a América Latina. E quem eram os exploradores? Eram aqui os ingleses, dessa região aqui, Reino Unido, aqui, a Irlanda, Espanha, Portugal, França. Eles tinham interesse nessa região. O que tinha aqui, além do ouro que eles procuravam, a mão de obra escrava, que eles passaram a explorar aqui do continente. Porém, é bom a gente destacar que a escravidão era uma prática dentro deste continente. As tribos maiores caçavam as tribos menores e as escravizavam e vendiam elas. Essa era uma prática milenar. Só que quando começam as grandes navegações e o nosso continente aqui, o continente latino-americano, também passa por processo de colonização, eles retiram essa mão de obra escrava e passam a utilizar aqui nesse continente. E até a atualidade, essas regiões elas nunca passaram por um processo de desenvolvimento. Sempre tiveram o IDH, que seria o Índice de Desenvolvimento Humano, sempre baixo, o que os classifica como subdesenvolvidos. E nós temos alguns países destas regiões que se destacam. É o caso do Brasil, da Argentina, do México, que eles entraram em uma outra classificação que eram em desenvolvimento. Mas o continente africano, ele apresenta sempre as piores índices em termos de desenvolvimento humano. Questão de fome, questão de guerras, de violência. Os governos que foram se formando assim que termina a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram crises assim enormes, muita guerra civil, morreu muita gente aqui, Angola, Moçambique, aqui Angola, Moçambique, Zâmbia, aqui a República Democrática do Congo, são regiões que a guerra ela esteve sempre presente. E hoje, qual é a disputa que nós temos no mundo em que essa região é palco de interesse? Nós temos hoje no mundo os Estados Unidos, aqui ó, Estados Unidos, que é um país hegemônico, é um país que após a Segunda Guerra Mundial ele alcança a posição de país líder, tanto economicamente como militarmente. E nós temos aqui do outro lado, no passado, a Rússia, junto com mais 15 países aqui, a Cazaquistão, Ucrânia, Bielorrússia, juntaram e formaram a União Soviética.
Só que a União Soviética, que é um país comunista de Lenin, ela entra em crise por causa do seu sistema de produção de planificado, não deu certo. E então eles acabaram não dando certo. Porém, a China, que também adotou aqui o modelo comunista vermelho, eles conseguiram assim resolver a, a sua estrutura política, que é de um partido só, e abraçaram para dentro do território as multinacionais que vieram, que saíram aqui da Europa, que saíram aqui dos Estados Unidos e vieram explorar a mão de obra chinesa, que é uma mão de obra muito barata, praticamente escrava, e começaram então uma expansão econômica. Só que a China, vejam que a China um país grande, eles têm alguns problemas aqui de fronteira. Taiwan, por exemplo, essa ilha aqui, ela se auto-intitula um país, só que a China não aceita. E eles têm problema de fronteira, mas eles querem expandir o seu modelo de governo baseado num partido único para o resto do mundo. Se vocês aí, por curiosidade, procurarem o discurso do Xi Jinping, que é o presidente da China, vocês vão ver que a intenção da China é expandir para o resto do mundo o modelo tanto político como econômico. E para isso eles necessitam criar corredores comerciais da China para a Europa. E aí eles vêm com uma estrada aqui por cima, que eles chamam de on-belt e on-road, né, que são formas de chegar na Europa, levando os produtos chineses, sempre muito barato, saindo daqui para a Europa. E também se utilizando da rota marítima, daqui para chegar na Europa. E assim eles começaram então um processo de expansão, tanto econômica como política. E eles foram para a África, nos governos africanos, procurar criar uma parceria econômica e política com a China. E eles fizeram isso tanto aqui na África como na América, em toda a América aqui. Eles passaram a fazer negócios com partidos políticos. É bom saber que a China é um país governado por um único partido e também é o maior partido político do mundo. Eles têm um número de membros assim gigantesco. O próprio Xi Jinping, ele foi ele cresceu dentro do partido. Inclusive o pai dele também era um dos líderes e acabou assim sendo entregue pelo próprio filho para poder provar que ele estava assim alinhado com a ideologia partidária até chegar à presidência, né, o grau máximo de dentro do governo chinês. E eles começaram então a estabelecer a África como uma zona de influência. Não só a África, como a América Latina. Porém, quem é o país mais poderoso do mundo? É os Estados Unidos. É esse país aqui que é o país principal ainda hoje. E eles também começaram a perceber esse crescimento chinês. E começaram, através de sanções econômicas, de boicote, de aumento de tarifas. O que seriam tarifas? Você tem um produto que é fabricado na China e ela é transportado para ser vendido dentro dos Estados Unidos, o governo chinês tem que pagar uma taxa. E essa taxa faz com que o produto chinês fique inviável a sua entrada aqui dentro, porque as pessoas vão procurar o que é mais barato, tanto aqui como em qualquer parte do mundo, sempre é assim. Então essas tarifas começou a estrangular a economia chinesa. E então nós temos aqui o que nós chamamos de uma guerra comercial. E esses países aqui, esses países da África e da América Latina estão dentro deste processo dessa guerra comercial. Aí os países eles começam então a ter que decidir entre permanecer sob a influência chinesa ou sobre a influência dos Estados Unidos. E uma das coisas assim que é bem complicado é que não é só comercial, é também bélica.
nós temos os Estados Unidos trazendo 2 porta-aviões, acompanhado com o seu Strike Group, que são os navios de guerra muito poderosos, que estão navegando nesta região aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa região esse mar aqui é um mar que pertence. Aqui nós temos as Filipinas, nós temos o Vietnã, que tem por lei, direito internacional, uma parte deste território marítimo. E a China, sozinha, ela pegou e estendeu o seu domínio sobre uma extensão muito grande de mar aqui, contrariando as ordens internacionais. E os Estados Unidos, como é uma potência, eles passam com seus porta-aviões e submarinos de guerra nessa região. Então nós temos, neste momento atual, uma provocação militar norte-americana e chinesa. Aqui os chineses começaram a fazer por esses dias também manifestações militares nesse mar, usando o seu poder bélico. E eles pegaram algumas ilhas aqui nessa região e começaram então a transformá-las em bases militares, e aumentando ainda mais e acirrando ainda mais essa disputa. Então nós podemos perceber que hoje nós vivemos um momento de queda de braço entre 2 países que estão medindo força, que é a China e os Estados Unidos. E os países hoje, eles têm que decidir em qual deles ele vai aderir. E as condições sociais nesses países, que já não eram boas, acabam piorando, porque principalmente com essa pandemia que surgiu na China, ela travou a economia do mundo. Então as regiões que já estavam fracas, elas sofrem muito mais. Nós temos aqui a América também sofrendo, porque a economia do mundo, ela simplesmente parou. E nós temos uma diferença muito grande entre recessão e depressão. A recessão é um curto tempo, né? A recessão, quando ela acontece, a economia ela dá uma paradinha, mas ela volta novamente a funcionar, e às vezes até melhor, porque aí abre espaço para que outras pessoas entrem no mercado. Mas o que está acontecendo hoje no mundo é o que nós chamamos de depressão, que é uma falência gigantesca do sistema econômico mundial, em que esses países aqui, latino e africano, que já não eram fortes economicamente, vão sofrer ainda mais. Então, essa é a visão que eu espero que vocês consigam ter, que a nossa realidade da América Latina e da África, elas são mais ou menos semelhantes. E essa luta que está tendo entre Estados Unidos e a China, ela está acontecendo diante de vocês. É só acompanhar nos noticiários aí que vocês vão ver a disputa entre as duas. Nós temos também um assunto muito importante na África, que é a questão da fome na África. E essa fome lá, nós temos aí regiões muito, Sudão aqui, ó, Eritreia, são regiões que já têm assim, as condições climáticas desfavoráveis, associado a pragas de gafanhoto e as guerras constantes que acontecem nessas regiões aqui. E nós temos também um problema sério aqui, que são os grupos islâmicos que lutam para dominar completamente o país. E aí surge lá o Boko Haram, que são grupos religiosos que sequestram, que vem assim tocando terror mesmo nos países que eles estão tentando derrubar o governo. Nós temos aqui nessa região aqui da Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Libéria. Todos eles são muito, muito pobres mesmo, regiões extremamente assim necessitadas. E aí vocês associem isso com essa pandemia, aí dá para ter ideia qual é a realidade dessas nações hoje.
Ainda sobre a África, eu quero falar sobre a África do Sul. Eu pedi para vocês alguns trabalhinhos aí, algumas análises sobre o apartheid. O apartheid, ele ocorreu dentro desse país aqui, ó, tá vendo aqui, um país África do Sul, que nós temos aqui, é um país grande, até relativamente grande. Nós temos Cidade do Cabo, que é a capital. E o que seria o apartheid? Apartheid é um governo que nós chamamos de segregação racial. Como que funcionava isso? Os brancos, que eram descendentes de europeus, eles dominavam o país e criaram uma sociedade separada. Brancos andavam em uma categoria de ônibus e os negros de outra. A praia para brancos e a praia para negros, né? Então, essa segregação racial surgiu dentro da África do Sul um movimento de libertação. E um dos líderes era o Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele inclusive chegou a pregar na resistência armada e luta. Ele fica 30 anos preso. E quando ele sai, então ele forma um governo junto com o presidente, se não me falha a memória, Leclerc, que era um presidente branco. E eles criam uma espécie de transição. E daí, então, a África do Sul consegue superar esse regime de segregação racial, e aí os negros mesmo passam a ter a sua representação. Porém, na atualidade, quem está sofrendo perseguição são os brancos. Os fazendeiros brancos estão fugindo da África do Sul e vindo para a Austrália. Eles estão saindo de lá e vindo para cá, porque eles estão sendo perseguidos, mortos aqui. Então, como se fosse uma vingança, né? Uma vingança dos negros contra os brancos. E aí, quem quiser se aprofundar, é só procurar aí no YouTube ou no Google que vocês vão ver brancos perseguidos pelos negros aqui. E são movimentos hoje, o mundo caminha para um confronto racial grande. Nós temos aqui na África do Sul os negros contra os brancos, e aqui nos Estados Unidos, aquele movimento Antifas que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o movimento dos negros contra os brancos, a partir da morte de um rapaz lá pela polícia, né? Esse movimento racial hoje. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos olhos aqui, né? Então é para onde nós caminhamos. E eu também pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre Nelson Mandela. Quem fez a pesquisa deve saber exatamente de quem eu estou falando.